A empresa pode ser responsabilizada por isso, tá? Isso é verdade. O que é necessário para uma empresa ficar atenta e pagar os impostos de forma justa, né? Sem excesso, sem pagar impostos indevidos? O primeiro ponto, Leandro, é não... Então, as grandes empresas que a gente atua hoje, o desafio maior é conseguir, de fato, tratar o dado de forma correta para não haver incidentes. Se você for trazer vários especialistas para estar dentro do seu departamento jurídico, isso vai ter um custo muito alto. E o que ela pode fazer para evitar uma penalização, essa responsabilização? O departamento jurídico, a gente enxerga ele não como um centro de custo. Ele não precisa ser necessariamente um centro de custo para o negócio. O financeiro é importante ao negócio, porém eu vejo uma causa que vai além, né? De colaborar com empreendedores. E quando vocês empreendem, fica mais fácil trabalhar com outros empresários. E a gente já notava ali dores dos clientes, as quais poderiam ser tratadas de uma maneira diferente. Então veio esse sonho de empreender, veio mais olhando para a dor do cliente. Eu acho que é a melhor forma hoje do empresário conseguir ter mais prosperidade. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Play Podcast e hoje nós vamos tratar de um assunto super necessário para você, empresário e empresária. Nossos convidados de hoje, eles vão falar sobre um assunto que é de extrema importância para a sua empresa e, é claro, para o futuro jurídico da sua empresa. A gente vai falar sobre privacidade e proteção de dados, sobre direito tributário e vários assuntos que os nossos especialistas e convidados de hoje vão abordar muito bem nesse podcast, nesse episódio de hoje. Sejam bem-vindos, Marcílio e Rafael, do escritório Camargo e Vieira. Obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui com você para mais essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Espero que a gente possa esclarecer algumas dúvidas e falar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. É isso. Obrigado, aí. Leandro, pelo convite aí para a gente estar aqui juntos, participar desse momento de conversa. Também falar um pouco dos desafios jurídicos no Brasil, um pouco da nossa história também no escritório Camargo e Vieira e como, eventualmente, a gente pode contribuir para os empresários no Brasil. É isso aí. Você que está acompanhando, você já percebeu que são vários assuntos que eu já abordei aqui, né? Direito tributário, privacidade e proteção de dados, além de outros serviços que a gente vai abordar aqui durante esse episódio. Mas para a gente já começar falando aqui sobre um assunto importante, antes eu preciso de conhecer um pouco mais sobre o Rafael e sobre o Marcílio. Marcílio, comenta um pouco sobre como foi a sua jornada. Você sempre quis trabalhar como advogado e você também, Rafael? Na sequência, você sempre quis atuar como advogado? Leandro, esse tópico é interessante e na maioria das vezes a gente é questionado sobre isso, sobre a história e qual foi a nossa intenção lá no início e, por incrível que pareça, não. Eu particularmente não pensava em ser advogado. Isso veio muito de opções que a gente vai escutando de família, colegas e amigos sobre aquela suposta estabilidade dentro de uma profissão, né, que o direito sempre teve essa imagem muito forte de questões de estabilidade profissional, que a gente sabe que, na verdade, isso não é necessariamente uma verdade. Mas, depois de começar os estudos, começar na faculdade, foi, de fato, despertando interesse, despertando uma paixão, né, que até então estava adormecida, né, dentro de mim, e hoje, graças a Deus e graças à nossa jornada, hoje eu me sinto muito, muito feliz com essa escolha, e a gente vai sempre ali aprimorando e tudo para sempre manter próximo e apaixonado pelo que a gente faz. Muito legal. E você, Rafael? Sempre foi o objetivo se tornar um advogado especialista na área de privacidade e proteção de dados? Não, muito pelo contrário. Na verdade, quando eu era criança, eu queria ser piloto de avião. Era uma das profissões aí que mais me interessava. E eu só não escolhi essa profissão porque eu não pude. Eu até fiz alguns testes para entrar na aeronáutica, enfim, fiz algumas provas, não passei. E também eu fiquei sabendo que eu não poderia ser piloto por causa que eu usava óculos na época. Então, uso desde então. Então, esse foi um impeditivo. E como eu não sou muito bom em exatas, na verdade, minha mãe até quis que eu seguisse o caminho, por incrível que pareça, da área de tecnologia, da segurança da informação. Tenho vários amigos formados nessa área, inclusive. Estudei em alguns colégios aí relacionados ao tema. Mas eu também não era bom em exatas. Então, eu fui para a área das humanas e percebi que o direito era a área que mais tinha a ver com o meu perfil, com as minhas habilidades. Então, eu investi nessa área. Não fui um dos melhores alunos da escola, mas fui sempre muito esforçado e consegui aí realmente ter essa satisfação profissional, principalmente depois que a gente resolveu fundar o nosso escritório. Muito legal. E além disso, eu vejo que, além de advogados, vocês também têm essa veia empreendedora, né? Pelo que eu percebo aqui nessa conversa inicial nossa, vocês sempre pensaram em empreender?
Como que foi essa história de pensar em ter um escritório de advocacia? É outro ponto muito interessante, né? Eu e o Rafael, a gente se conheceu trabalhando em um outro escritório de advocacia. E eu ficava no Rio de Janeiro, o Rafael aqui em Belo Horizonte. E a gente conversava muito, era uma equipe, né? E a gente estava inserido nessa equipe, a gente conversava muito. E a afinidade foi acontecendo, foi sendo construída ao longo do tempo, né? E vendo muito do que acontecia dentro do escritório que a gente trabalhava, em outros escritórios que a gente teve uma experiência no passado, a gente viu que dava para fazer diferente, dava para fazer melhor, né? E a gente já notava ali dores dos clientes, as quais poderiam ser tratadas de uma maneira diferente. Então veio esse sonho de empreender, veio mais olhando para a dor do cliente, identificando o que era necessário ser feito, né, do que propriamente aquele plano ideal de vamos empreender e vamos seguir essa linha, né? Então as coisas foram acontecendo. O empreendedorismo nos chamou e não o contrário, né? O mercado mostrava ali claramente dores a serem solucionadas dentro da área jurídica e a gente foi enxergando aquilo, tentando construir uma forma de sanar esses problemas e de estar mais próximos dos clientes, entender melhor as dores deles no dia a dia, na nossa rotina. Muito bom. Eu acho que o que o Marcelo falou no início tem a ver com essa decisão de empreender, que ele falou de estabilidade, de escolher direito, uma profissão que geralmente tem um respaldo na sociedade. Mas, por um outro lado, a gente não tem uma preparação na faculdade para fazer qualquer outra coisa que não seja advogar e ir para a área do direito público, da carreira de concurso. Então, a gente não é preparado para empreender na faculdade. Então, a gente formou, a gente percebeu essas dores que o Marcelo falou, que realmente nós fundamos o escritório para solucionar dores, que a gente via que dava para fazer diferente. E a gente não era preparado para isso. Então, o empreendedorismo surgiu, a gente começou a estudar sobre o tema e realmente é apaixonante. Eu, particularmente, adoro empreender e valorizo bastante o empreendedor brasileiro, porque realmente é uma luta diária. São muitas pessoas, empresas e o próprio governo julgando contra o empresário. E a gente percebe nitidamente essa dor e a gente está sempre tentando, todas as nossas soluções são pensadas em como ajudar o empresário a sobreviver nesse mercado hostil. Exatamente. Eu ia comentar exatamente esse ponto porque eu vejo uma causa, não somente a necessidade de abrir um escritório por questões financeiras ou trabalhar como advogado por uma questão simplesmente financeira. O financeiro é importante, é um negócio, porém eu vejo uma causa que vai além, né, de colaborar com empreendedores. Sim. E quando vocês empreendem, fica mais fácil trabalhar com outros empresários. Correto? Eu acredito que isso faz diferença. Isso. A gente já tem, Leandro, assim, a gente senta para conversar com o empresário hoje e ao longo da nossa jornada, a maturidade que a gente foi criando e os nossos próprios problemas internos e que todo empreendedor passa por ele na sua carreira, ele é refletido também no nosso cliente. Então, muita coisa que é dita, que nos é trazida no dia a dia, a gente sente na pele. Então, isso faz muita diferença, né? Quando a gente vê, os clientes falam muito assim, eu quero conversar com o sócio, eu quero... Por que esse estigma de... toda a equipe tem que ser preparada para atender, mas por que esse estigma de conversar com o sócio? Porque provavelmente ali ele vai encontrar um reflexo das próprias dores e dos desafios que ele está entrando no dia a dia, né? E a gente viveu muito isso na pele. Como a nossa família, a gente não veio de uma linha, né, da advocacia tradicional, então a gente não teve aquele berço da advocacia, a gente criou aquilo ali do zero. Então, nosso caminho foi um pouco mais árduo para chegar até onde a gente chegou, né? São 10 anos de escritório. E aí hoje, a gente, por ter passado por isso, a gente tem essa identidade, a gente consegue ter essa percepção das dores dos nossos próprios clientes. Muito bom. E, Rafael, a maioria dos empresários, eu digo assim, como empresário também, né? Eu tenho atuado já há 10 anos empreendendo, então eu sei os desafios que alguns empresários passam e o que vocês também devem ter passado. Mas quem está fora do ambiente jurídico, às vezes vê o jurídico como um desafio muito grande, algo muito complexo. Qual que é o propósito ou a missão do Camargo e Vieira para simplificar a área jurídica para essas empresas? Então, a gente tem, desde o início, uma filosofia, uma cultura no escritório de solucionar os problemas do empresário de uma forma simplificada mesmo. Então, de uma forma que ele consiga entender o direito, que ele consiga entender como que ele pode sobreviver a determinadas situações dentro da empresa dele. Como eu disse no início, a gente tem um ambiente hostil no Brasil em relação ao empreendedorismo, às possibilidades jurídicas, uma insegurança jurídica enorme. Então, a gente vê hoje, toda hora, os tribunais superiores têm decisões totalmente divergentes em relação ao que era
o que acontecia, às vezes por questões políticas. Então, o empresário não consegue navegar confortável neste ambiente. Então, qual que é o nosso propósito? Fazer com que o empresário consiga executar de fato aquilo que ele se propôs na sua empresa. Então, se uma indústria, como que ele pode solucionar o problema dos colaboradores dele, como que ele pode abrir novos mercados, como que ele pode vender melhor, entregar melhores soluções e deixar a parte mais difícil de lidar, que é o jurídico, que é a burocracia do dia a dia, com uma equipe especializada. Então, a gente tem soluções, inclusive, que a gente se coloca como o próprio jurídico interno da empresa. Então, são soluções que a gente vem pensando ao longo do tempo, justamente para facilitar a vida do empreendedor. Muito legal. Aproveitando, Marcílio, já que o Rafael acabou de comentar isso, cita um exemplo para a gente de como vocês colaboram no dia a dia, na prática, para o empresário, para a empresa não ter que, às vezes, ter um profissional interno dentro da empresa, mas que vocês colaboram com essa solução. Esse ponto interessante, Leandro, assim, o departamento jurídico, a gente enxerga ele não como um centro de custo. Ele não precisa ser necessariamente um centro de custo para o negócio. Ou seja, ele não precisa ser visto pela diretoria, pela presidência, um departamento onde vai só ter despesa, só vai sair dinheiro dali, né? Ele pode ser visto como um ponto estratégico em que vai contribuir para melhores resultados da empresa, né? Então, para aumento de receita, aumento de segurança jurídica, tudo isso reflete, né, no final do dia com uma melhora da receita e fluxo de caixa. E como que a gente vê dessa forma de auxiliar o empresário, né, de que forma que ele possa contratar o escritório e, às vezes, otimizar o seu setor jurídico sem ter que montar uma equipe interna. Porque hoje a gente sabe que montar uma equipe interna de advogados é um custo muito alto. Mesmo porque, com as diversas áreas do direito, né, as diversas especialidades, se você for trazer vários especialistas para estar dentro do seu departamento jurídico, isso vai ter um custo muito alto. No escritório, a gente tem as áreas do direito divididas em equipes, então a gente tem mais de um especialista por área, né? Então a gente consegue entregar, né, como o Rafael disse, essa solução para atender o escritório como se fosse um departamento jurídico interno, nessas diversas especialidades, e aí sim agregar valor e sair desse centro de custo, né, e ser visto como um departamento que possa contribuir ali para o crescimento do negócio. Muito bom essa afirmação, porque quando o empresário para fazer as contas, vocês já têm uma estimativa de quanto custaria para manter um profissional interno na empresa contratado e quanto seria a redução desse investimento se contratar o Camargo e Vieira, o escritório? Olha, a gente não tem pronto um valor, porque depende da realidade de cada empresa. Várias empresas que a gente atende, um departamento jurídico com 2 pessoas resolve. Outras precisam de 20 pessoas, 30 pessoas. Então, mas se você fizer uma conta simples, um profissional sênior hoje no direito, seja no tributário, privacidade e proteção de dados, trabalhista, civil, esse profissional não sai menos que R$8.000 por mês para a empresa. Um profissional de uma área. Isso sem contar os benefícios, sem contar questões relacionadas a turnover, né? Quanto mais hoje, ainda mais hoje em dia, as pessoas não costumam ficar muito tempo nas empresas. E esses desafios vão gerando um desgaste para a própria empresa. Treinamentos, questão de cultura da própria empresa. Então, quando a gente tem uma equipe especializada, a gente consegue certamente ter um valor agregado muito mais interessante para o empresário e sem ter esses desafios relacionados à próprio colaborador, própria função ali do empregado e da empresa. Sim, e você citou, Rafael, uma área, né? O curso como se fosse especialista em uma área. Porém, vocês hoje atuam em quantas áreas? Ou quantas especialidades, melhor dizendo? Hoje a gente tem mais de 8 áreas no escritório. Nós ainda somos um escritório boutique, né, que a gente presta alguns serviços na área do direito. Não somos ainda um escritório full service que atende todas as áreas disponíveis, mas temos bastante especialidade naquelas áreas que a gente se propõe a atender. Então, são áreas realmente especializadas, com profissionais capacitados para isso. Então, são mais de 8 áreas hoje, certamente, e a gente consegue fazer essa entrega com qualidade e disponibilidade, o que hoje em dia é muito difícil. Muito legal. E, Marcílio, essa disponibilidade, como o Rafael citou, facilita para a empresa dar esse upgrade, né? Imagina, eu, por exemplo, imagino que a empresa que precisa de uma especialidade, ela vai ser atendida nessa especialidade. Mas Sim. se ela precisar agregar mais uma, isso não vai demandar todo o custo, preparação e treinamento, porque vocês têm esse profissional, essa equipe capacitada para atender. Como o Rafael disse, se a gente pegar, a gente já fez algumas estimativas, né? Então, assim, a gente consegue reduzir pelo menos 80% do custo de montar um departamento jurídico interno
para contratação terceirizada. E para não perder a qualidade, porque o importante é, Leandro, tudo bem a gente conseguir atender, mas a gente não pode perder a qualidade do que seria uma pessoa lá dentro para atender em tempo integral. Né? E como que a gente consegue fazer isso hoje? Isso é importante. Esse ponto é muito importante e nos é muito questionado. Né? Onde a gente chegou com o diferencial do Camargo e Vieira hoje, nas próprias palavras dos nossos clientes? A gente consegue montar uma linha de atendimento, é o que a gente chama de comitês. Então, a gente faz comitês temáticos por cada área que a gente consegue atender. Então, vamos supor que é uma contratação de proteção e privacidade de dados, tributário e trabalhista, que é uma outra área que a gente atende, trabalhista específica para empresas. Vai ser designado um líder para cada área daquele projeto, e esse líder vai montar comitês para fazer uma agenda provocativa, para fazer uma agenda em que vai levar demandas e alterações legislativas, novidades, e tratar de temas pontuais, além da agenda reativa, que é aquela que a gente esclarece dúvidas, presta consultoria, atua em processos e tal. Essas duas agendas andando concomitantemente é o que agrega valor e que, na palavra dos nossos clientes, nos traz um diferencial para alcançar uma boa parcela do mercado, né, do médio empresário, da média e grande empresa hoje. Muito bom. Então, não é somente o escritório Camargo e Vieira hoje, ele não só aguarda a demanda do cliente de vocês gerarem essa demanda, você também tem essa área muito mais preventiva para colaborar. Propositiva. Exatamente. A gente levando essa agenda, a gente consegue mostrar mais valor, né? E funciona bem. E não só propor demandas, propor soluções, a gente se propõe a se colocar do lado do empresário, entender o planejamento estratégico dele como empresa, como meta anual, quais são os projetos daquela empresa para que a gente possa, de fato, fazer a diferença. E não ser só aquele jurídico que está esperando alguma demanda chegar, esperando algum tipo de solução aparecer. A gente quer, de fato, entender e ajudar, como propósito do próprio escritório, a fazer que o nosso cliente realmente tenha sucesso naquilo que ele se propôs a entregar no mercado. E aí um ponto interessante, né, Rafael, porque muitas das vezes também nós montamos a nossa agenda. Além dessas agendas que a gente falou, a gente tem nossas agendas com os pontos focais dos nossos clientes. E aí, sim, essa nossa agenda é para falar de negócio e não só das soluções jurídicas. Então, é muito interessante. É nesse momento que surgem as melhores conversas, né? Sim. São dores que não são trazidas na rotina do escritório. Tem desabafo, tem... Desabafo. Legal, tem tudo, isso aí que eu ia pedir. Traz um pouco de como essa agenda funciona, né? Por exemplo, na prática, vocês falaram que é uma conversa direto com o empresário. Isso. E eu vejo que essa é uma das principais dores de empresas que precisam de um escritório. E às vezes elas falam assim, não, os donos, né, e proprietários falam, não vou contratar às vezes um escritório porque vai ficar tudo muito engessado, eu não vou ter acesso a esses profissionais de forma tão próxima quanto eles estivessem dentro da minha empresa. Sim. Então vocês já trazem esse diferencial. Comenta um pouco para a gente ver como que isso funciona na prática. Na prática, a gente, como eu disse, a gente tem uns pontos focais nas empresas, né, nos nossos clientes, e esses pontos focais, vamos supor que a gente está falando em âmbito de gerência. Então, o gerente da área jurídica tem uma agenda conosco para falar sobre negócios e metas e todos os desafios ali que ele tem naquele exercício, naquele ano, né? Só que como os assuntos são muito estratégicos, geralmente a gente sobe e escala mais um nível. Então, a gente passa para a conversa com uma diretoria. E aí, em nível de diretoria também, o assunto é outro, se torna mais estratégico ainda. E assim vai até onde a gente consegue chegar, muitas das vezes, em agendas mensais com a presidência e tudo, que é onde a gente chega num nível muito estratégico de atuação. E elas são propostas justamente desse jeito. É uma agenda marcada, uma horinha para conversar e acontece de tudo, como o Rafael disse. Vem várias pautas e ela não tem uma pauta definida para aquele dia. É simplesmente abrir e vamos conversar sobre tudo que está acontecendo, né? Então, pega as novidades, pega uma alteração legislativa, uma reforma tributária, uma lei de proteção à privacidade de dados, Legal. Pauta de inteligência artificial, que hoje está sendo muito debatido, o Rafael está por dentro disso. Então, é esse tipo de assunto que vem, é muito legal. E como o Marcílio comentou, às vezes rola aquele desabafo, porque eu acredito que deve ser muito o que a empresa está vivendo, né? Uma conexão entre o escritório e a realidade do momento dessa empresa. Como que acontece esse dia a dia na sua visão, Rafael? Esse desabafo é até engraçado, porque são dores que a gente percebe que os CEOs das empresas, os fundadores, o C-Level em geral, eles têm basicamente as mesmas dores. É um desafio do dia a dia, como lidar com os profissionais, como lidar com a cultura dentro da empresa, como lidar com o melhor preço do seu produto, a melhor estratégia de venda, melhor relacionamento com os clientes. E sempre eles estão reclamando das regulações, das novas legislações, pagamento de imposto cada vez maior, né, que é até o tema da reforma tributária. Então, esse da reforma, quase todos eles estão preocupados, porque
porque no dia a dia para o empresário é difícil, tem que dar duro ali para entregar resultado, com a margem às vezes muito baixa e ainda ter que pagar muito imposto. Então, é um desabafo e ao mesmo tempo a gente tenta levar de uma forma leve, tranquila, para conseguir, de fato, passar por isso tudo, esses desafios que a gente tem que passar de uma forma segura, na medida do possível. Muito bom. A gente já está caminhando aqui para quase 20 minutos de conversa e nem está aparecendo, né? Que o assunto, quando é bom, ele vai fluindo. Mas eu acredito que o público que está acompanhando a gente aqui, eles devem estar curiosos. A gente já vai deixar aqui as redes sociais e o site de vocês. Mas eu queria que vocês falassem a rede social de vocês, onde essas pessoas que estão acompanhando podem conhecer mais sobre o escritório e sobre o conteúdo pessoal também, do dia a dia, como profissional de vocês. Vamos lá, meu LinkedIn é Marcílio Vieira e eu costumo publicar bastante. Atualmente não tem como não falar de reforma tributária, né? Então é um assunto que para o público entrar no meu LinkedIn vai ver muita coisa a respeito, né? A gente vem estudando e tentando dimensionar melhor os impactos dessa reforma. No nosso blog também, do Camargo e Vieira, as pessoas podem acessar, tem bastante conteúdo legal lá também. Muito legal. Rafael? O meu LinkedIn é Rafael Camargo, o meu Rafael com FH. Meu pai me preparou essa peça aí para eu passar os desafios durante a vida falando sobre sempre tem um H depois do F, muita gente coloca PH mesmo falando que é FH. Que é mais comum, né? O Que PH. Então, assim, é Rafael com FH, Camargo. No meu LinkedIn também eu posto bastante sobre questões relacionadas à proteção de dados, privacidade, inteligência artificial, que é um tema também super a ver com privacidade. Então, a gente está sempre buscando trazer conteúdos relacionados ao escritório como um todo e também às áreas que a gente atua. Excelente, ou seja, o público que está acompanhando aqui no vídeo ou nas plataformas de áudio, acessando o LinkedIn, vai conseguir, vai acessar mais conteúdo. Sim, e nós temos a newsletter também do escritório. Muito Lá bom. também, mensalmente, a gente coloca os temas que são novidades de maneira mais ampla na área empresarial. E essa newsletter, ela é apenas para clientes ou aberta ao público que quiser acompanhar vocês? Ela é aberta ao público, basta fazer um cadastro, né, no nosso site e vai passar a receber mensalmente. Excelente. Já que o Rafael, agora há pouco, antes da gente falar das redes sociais, ele comentou sobre área tributária, eu vou perguntar um ponto aqui que é importante para a realidade que todo empreendedor vive hoje, mas principalmente eu acredito que vocês devem receber bastante essa pergunta. Recuperação de recursos. É possível reduzir os impostos e, além disso, recuperar recursos que, às vezes, eu acredito que eu posso estar pagando para mais e de forma indevida? Excelente pergunta, Leandro. E sim, é uma das mais recorrentes que a gente recebe. A gente tem um choque muito grande ainda entre a administração pública e os contribuintes, né? A gente fala que aqui no Brasil a gente trabalha pró-fisco, né? A nossa contabilidade ela é pró-fisco. Por quê? A gente trabalha para entregar uma informação à administração pública, né? Quando na verdade a gente não precisaria ter o correto e o mais um senso comum seria de que a gente deveria trabalhar no que é mais importante, que é o negócio, e não somente para recolher tributos, mas a gente tem um gasto muito alto simplesmente para fazer nossas declarações e pagar o que é devido. Então, naturalmente, esse choque com a administração pública desperta muitas vezes nos contribuintes o interesse de tentar entender melhor ali o que ele está pagando. Afinal de contas, o governo é um sócio aí que leva, muitas das vezes, uma boa parte, né, das nossas receitas, do nosso lucro. Então, nesse ponto, a gente recebe muitos questionamentos e sim, é possível. Uma grande maioria das vezes há pagamentos indevidos justamente por causa dessa complexidade da legislação. Então, só para entender a legislação e recolher tributos já é um grande desafio, né? E quando há, eventualmente, um pagamento indevido ou maior, que é a expressão que a gente usa dentro da área do direito tributário, a gente pode fazer um trabalho, analisar, fazer um diagnóstico, ver se é passível de recuperação e, eventualmente, recuperar. O que é muito bom entender é separar o joio do trigo nessa conversa. Por quê? Sabendo desse fato, sabendo dessa realidade, dessa dificuldade, a gente sempre tem as boas consultorias e as más consultorias, né? E a gente tem que saber separar isso muito. A gente vê, às vezes, no jornal, saindo algumas operações referente a contribuintes que levam multas altíssimas por ter feito esse trabalho de maneira equivocada. Então, lá no escritório, a gente sempre teve essa premissa de ter um conservadorismo nesse sentido, no sentido de fazer correto, né? Porque o nosso objetivo é caminhar ao lado dos contribuintes, dos nossos clientes, e não fazer um projeto, simplesmente sair dali e tudo. Mas sim, é possível e acontece muito. Muito, eu imagino, viu? Eu vou até entrar em alguns pontos aqui daqui a pouco sobre privacidade, proteção de dados. Eu vi que o Rafael comentou ali sobre inteligência artificial e é um tema, assim, necessário, não é nem importante, mas é necessário, né, para a realidade do empreendedor. Mas antes de entrar nessa outra especialidade do escritório,
3 pontos importantes, Marcílio, dentro do que você acabou de citar, da parte tributária. O que é necessário para uma empresa ficar atenta e pagar os impostos de forma justa, né? Sem excesso, sem pagar impostos indevidos? Excelente. O primeiro ponto, Leandro, é não negligenciar um planejamento, né? E o que é um planejamento tributário? Ele pode acontecer numa fase pré-constituição da empresa, onde quando a gente vai imaginar um negócio, a gente imagina qual produto a gente vai vender, como que a gente vai entrar, pegar uma parcela do mercado e como que a gente vai atrair a atenção do nosso potencial público. E a gente pensa muito nisso, desenvolve um business plan e a partir desse business plan a gente começa a trabalhar. Só que o ponto às vezes é negligenciado outras partes disso em termos de precificação, por exemplo. Uma delas é a parte tributária. Com esse planejamento tributário, que é o básico, a gente olhar composição do nosso custo, com o que a gente pretende em termos de margem e chegar num preço final de venda, que é a grosso modo dizendo, né? Mas para a gente chegar nisso, a gente tem que levar em consideração o tributo. Passa por o que eu estou vendendo, é um serviço, é um produto? Qual que é a característica dele dentro da legislação tributária? Que hoje é muito vasta, né? Então, assim, fazer isso sozinho para o empreendedor é um trabalho muito árduo. Para um consultor tributário, talvez seja que tem uma habitualidade, seja mais fácil. E outro ponto, qual o regime que a gente pode utilizar? Isso eu digo assim, que são as premissas básicas de um planejamento, ele vai depender muito assim do porte, do segmento que está inserido, né? Então esse planejamento tem vieses aí que vão muito além disso, né? E alguns planejamentos inclusive são muito complexos, entram em área internacional, etc. Mas num senso comum, isso seria o básico que todo empresário deveria fazer para se encontrar e se inserir ali no melhor regime e características para recolher seus tributos. Muito importante o que você citou, porque eu inicialmente tinha imaginado até somente o regime, mas quando o Marcílio começou a falar, o regime correto, né, para cada empresa, se é simples nacional, lucro presumido, eu acredito que muda completamente de acordo com a realidade de cada empresa. Sim. Mas quando você começou a citar, tudo começa lá no contrato social, né? Isso. Dependendo do contrato social que essa empresa estiver utilizando, pode influenciar ou até prejudicar essa empresa? Sim. O contrato social, o documento básico que a gente usa ali, ele é um pontapé inicial também, né? E muitas das vezes a gente brinca assim, o contrato social, ele serve também basicamente para a junta comercial, né? Para a Secretaria de Fazenda ali do Estado e tomar as providências em termos de registro, né? Mas a gente passa até por uma das áreas que a gente atende lá no escritório, que é a área societária. Esse contrato social, ele muitas das vezes ele carece de informações que vai regular aquela sociedade ao longo da vida dela, né? Então a gente pode ser um pouco mais sofisticado do que um simples contrato social, entrar dentro de um acordo de sócios, por exemplo, e ali a gente ter diversas diretrizes de governança, compliance, inclusive tributário, para poder gerir e dirimir questões ali dentro da empresa, né? Excelente, Marcílio. Antes da gente até passar para o próximo assunto, eu estou achando esse assunto aqui enriquecedor até pessoalmente, né? Para a prática do dia a dia, eu acredito que para quem está acompanhando também esse episódio. Tem muitos empresários que pensam no contrato social só pela necessidade de ter um papel, um documento ali que vai abrir a empresa e vai funcionar lá na junta comercial. A maioria dos empreendedores e empresários que vocês atendem tem a visão geral da importância do contrato social até, por exemplo, de quando houver a necessidade dessa empresa se desfazer? Eu acredito que não, e pela nossa experiência, muitas das vezes, realmente isso não acontece, né? Ali é um procedimento muito mais contábil, né? Que você passa para a contabilidade que você decidiu contratar e ela vai lá e faz aquele registro. E aquilo, às vezes, é esquecido, né? Então, vamos citar um exemplo, por exemplo. Existe a figura da distribuição de lucros. Essa figura é um dos pontos que são tratados dentro de um contrato social, se ele vai acontecer de maneira proporcional ou desproporcional à participação de cada um e tudo. A própria previsão de haver ou não um acordo de sócios para tratar de alguma coisa é uma previsão que deve haver no contrato social, né? E isso às vezes é esquecido. E aonde surge o problema, na maioria das vezes, quando isso é, de certa forma, negligenciado, é justamente no encerramento de um negócio, a entrada de um novo sócio, o desenvolvimento de uma nova segmentação de serviço ou de produto. Então, assim, isso influencia na prática do dia a dia, né? E esses problemas geralmente chegam para a gente, por exemplo, lá no escritório, muitas das vezes quando a bomba já estourou, né? Eu imagino. Então, assim, a gente, não dos que a gente acompanha todo mês, né, Rafael? Os que são nossos clientes de rotina ali, porque esses a gente acompanha muito de perto, né? Mas são questões que devem ser observadas, assim, por todo empresário. E tem um ponto, Leandro, que vai muito do que eu falei no início em relação a nós não somos preparados no nosso curso superior sobre empreender, sobre empreendedorismo. Então, não é só no direito que acontece isso. Todas as profissões, raramente a gente vê uma formação
realmente relacionada a como gerir um negócio. Então, geralmente é uma pessoa técnica que ela vai escolher um sócio que às vezes é um familiar, que às vezes é um amigo. E no nosso caso a gente deu até sorte, porque nós somos amigos e, na verdade, a nossa amizade melhorou depois do escritório mesmo. Mas muita gente faz o que a gente fez. Abre um negócio, conhecendo um pouco ali um do outro, e depois chega um momento que, como o Marcelo disse, pode haver uma disputa, pode haver uma briga que vai ocasionar algum tipo de questão relacionada ao contrato social, um acordo de Sim. sócios. E podem haver até disputas que envolvem família, que envolvem patrimônio. Então, isso é super importante, as pessoas entenderem que empreender não é só entregar um serviço técnico, né? É preparar o contrato, é preparar questões relacionadas à marca, questões relacionadas à conformidade, que no Brasil a gente tem, é o país que mais promulga lei no mundo inteiro. Então, Olha, a gente não tem... sabia dessa gente, informação, a mas eu já promulgação- imaginava que era um dos principais. O Brasil é incrível. Então, sobreviver no Brasil, 2 a cada 10 empresas fecham as portas em menos de 2 anos no Brasil. Tem um dado interessante que um jurista, um advogado, não me lembro exatamente aonde, ele resolveu publicar um livro com todas as leis do Brasil, né? Deu um prédio de 4 andares. Nossa. Tem que pesquisar essas coisas que aparecem na internet, né? Mas que são sim. super curiosas. E demonstra muito do que a gente tem aqui em termos de complexidade legislativa. De infelizmente do que o empreendedor vive no Brasil no dia a dia, né? Às vezes esse desafio de permanecer com a empresa funcionando e de forma saudável. Sim. Eu sempre brinco com os nossos clientes que, na minha opinião, o empreendedor ele devia chegar no final do mês, fechou as contas, pagou todo mundo em dia, conseguiu cumprir aquilo e ganhar um troféu. O governo devia chegar para ele e falar assim: parabéns, você venceu, você ganhou mais um, você empregou, você gerou riqueza para o Brasil. Mas a verdade que ele recebe é um boleto aí de pagar talvez 20%, 30% daquilo que ele gerou na economia, né, no Brasil. E em qualquer Exatamente. lugar que ele estiver, na verdade, né, cada país tem a sua legislação, mas o Brasil, as dificuldades superam em muito outros ambientes. Às vezes parece ser até mais penalizado do que incentivado, né? Mas por isso que é importante ter um escritório ou profissionais que acompanham isso de perto, exatamente para diminuir essa penalização que acontece, né? Ou esses desafios que estão aí no dia a dia. E já até aproveitando para a gente falar um pouco da área que o Rafael atua um pouco mais, privacidade e proteção de dados, porque a gente falou de uma área aqui super necessária. Todo empreendedor, quando vai abrir a sua empresa, vai pensar ali no contrato social, todo final de mês ele vai ter que pagar um imposto ali, isso já é uma realidade. Mas a área que você tem essa especialidade é importante, é necessária, mas nem sempre é tratada, né? Como que o empreendedor, o empresário hoje vê a área de privacidade e proteção de dados? Na verdade, o primeiro ponto do empresário em relação à legislação é uma posição de, nossa, mais uma lei, mais uma conformidade, mais uma contratação, mais um custo. Então, ele está sempre pensando na parte negativa da regulação. Sim. Mas a gente também empresário, a gente enxerga isso. Mas a gente também tenta levar por um lado do copo mais cheio. Exatamente. Então, a gente até brincou no início, né, da nossa história, a gente conversando, como construir essa área, investir em estudos, em especialidades dos profissionais. A gente falou, vamos fazer desse limão uma limonada. Eu falo isso com os clientes. Porque o consumidor, o cidadão, que é o titular de dados, que ele vai precisar tratar aquelas informações de forma segura, ele vai valorizar mais a empresa que fizer de forma certa. Quem de nós não acha ruim quando alguém liga para a gente, sem a gente saber de onde veio essa ligação, de onde veio aquele dado, por que aquela empresa compartilhou aquela informação? Então, começa com uma resistência e, no dia a dia, tendo em vista ser uma regulação que principalmente as grandes empresas serão as mais cobradas ou as mais visadas, é uma cobrança em cadeia. Então, as grandes empresas vão começando a cobrar de todas as empresas que prestam serviço para eles e, assim, a gente vai tendo essa necessidade de conformidade. E aí a gente precisa entregar um trabalho que realmente o empresário vê valor. Né? Porque se ele não vê ali qualquer tipo de melhoria ou qualquer tipo de possibilidades de melhorar o seu serviço, seja com seu cliente, seja com seu colaborador, né, o consumidor final, ele realmente não vai valorizar. Faz todo sentido. E, Rafael, eu vou fazer uma pergunta necessária, né? Porque o público deve pensar isso e eu preciso trazer aqui o que o público imagina sobre isso. Tem empresários e empresários ainda que têm resistência a falar, não, isso aqui de LGPD é só mais uma invenção e deixa isso de lado e, infelizmente, está deixando a LGPD e a privacidade, proteção de dados de lado. Tem
Tem bastante e a gente ouve deles diariamente, a gente ouve de potenciais clientes que resolvem não investir e muitos deles voltam para o escritório depois de um tempo para ter voltar a falar sobre o tema e até contratar o escritório. Então, a gente tem, sim, essas situações dentro do escritório. E também, quando a empresa é muito pequena, a gente consegue até fazer uma adequação destinada a ela. Então, não quer dizer que a empresa é pequena, que ela não precisa de ter essa governança de dados, não tenha que fazer essa conformidade. A gente pode adaptar essa conformidade de acordo com a realidade do negócio. As empresas grandes, de fato, são as que mais têm desafios relacionados ao tema. Hoje em dia é comum a gente enfrentar incidentes de segurança dentro de grandes empresas, nossos clientes. Mas as pequenas empresas, elas também podem ter essa adequação de uma forma adaptada. Muito bom. Então, para a gente começar a estruturar essa visão geral, né? A gente vai dividir aqui entre grandes e médias empresas. Qual que é o maior risco para as grandes empresas que não se adequam a essa realidade da privacidade e proteção de dados? Ou um termo que eu achei bem legal você utilizando, governança de dados. As pequenas empresas, na verdade, todas as empresas hoje podem sofrer penalizações, tanto pela parte da própria ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador sobre o tema no Brasil. As multas da LGPD vão até R$50 milhões por infração. São multas bastante significativas relacionadas a determinada empresa. Mas tem também a possibilidade de uma condenação em um processo judicial em relação à judicialização do tema pelos consumidores ou próprios colaboradores. Então, a forma de perder, seja em reputação, seja em penalidades, elas são distintas, são variadas. E o que eu sempre falo é a gente consegue adaptar e agregar valor para que a reputação da empresa, que às vezes é um prejuízo que ela não consegue calcular, não seja danificado. Então, as grandes empresas que a gente atua hoje, o desafio maior é conseguir, de fato, tratar o dado de forma correta para não haver incidentes. E hoje em dia, os incidentes pode acontecer por um erro humano, que é o mais comum, pode acontecer por ataques cibernéticos. Isso tudo pode gerar, na verdade, um vazamento de dados e aí sim a empresa ser penalizada por isso. Muito bom. Eu vi que você já começou a abordar aqui na prática, né? Seria a próxima pergunta que eu iria fazer. Como que, para a pessoa, para o empresária que ainda tem dúvida de como a LGPD pode gerar um prejuízo na prática, o que acontece que pode penalizar as empresas? Você falou sobre erro humano, vazamento de dados. Quais são os casos mais práticos que prejudicam as empresas em relação à proteção de dados? Bom, ela pode receber uma penalidade direta em relação a alguma multa. E aí teve um caso famoso no Brasil que uma pequena empresa recebeu uma multa de R$15 mil. Isso é um valor pequeno para uma empresa pequena, mas temos vários outros casos de multas milionárias relacionadas à farmácia, por exemplo. E também questões que têm um impacto financeiro no dia a dia, que muita gente não vê, relacionada à reputação. Às vezes uma fraude relacionada a um vazamento de dados. A gente atendeu recentemente um incidente de um cliente nosso, que ela recebeu um prejuízo ali de mais de R$400 mil, relacionado ao uso de dados dos seus clientes de forma equivocada por um vazamento, por um uso indevido de uma informação. Então, são várias as hipóteses que a gente pode ter de prejuízo. Às vezes, até o próprio colaborador da empresa, aí vai também no direito trabalhista, que tem essa necessidade de ter essa governança com várias áreas do direito. Então, se um colaborador de uma empresa acredita que sua informação está sendo tratada de forma equivocada, ele pode até processar a empresa na Justiça do Trabalho e pedir algum tipo de indenização. Então, são vários exemplos que a gente tem no dia a dia. E os valores podem chegar em qualquer cifra hoje em dia. Excelente. Então, para a gente trazer um pouco mais dentro da prática, se um funcionário, por exemplo, um erro humano, por acaso ele pega uma informação da empresa que ele trabalha e vaza essa informação, por exemplo, um CPF, um telefone para um terceiro entrar em contato com esse cliente da empresa. Isso é uma quebra de sigilo, é algo que penaliza essa empresa. Ou talvez não somente mas uma base de dados. Isso é algo que está ligado à privacidade e proteção de dados. Sim, ótima pergunta, porque as empresas nos fazem geralmente esse tipo de questionamento. A empresa pode ser responsabilizada por isso, tá? Isso é verdade.
E o que ela pode fazer para evitar uma penalização, essa responsabilização? É essa governança de dados que a gente costuma falar bastante no escritório e vender isso para os nossos clientes. A gente atua junto com eles nessa solução, porque a nossa obrigação como empresário é gerar evidências de que as informações estão sendo bem tratadas, de que existe uma governança de dados, que existe um encarregado de dados nomeado, que existe um processo seguro relacionado à transferência de informações e, principalmente, que os colaboradores sejam treinados. Excelente. Então, se a gente conseguir comprovar isso em eventual processo judicial, em eventual fiscalização do órgão regulador, a gente vai provar que nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. E para a lei isso basta. Basta no sentido de diminuiremos a nossa penalidade caso a gente consiga comprovar que fizemos treinamentos, temos políticas, temos uma governança ativa, monitoramos todo o processo dentro da empresa. E isso tem até no regulamento da NPD, considerando essas hipóteses, essas questões relacionadas à governança, podem reduzir a multa em até 75%. Excelente. Isso já é um tema bem importante, porque quando o empresário ele começa a entender como tudo isso acontece na prática, ele começa a ficar mais atento. Você falando, eu lembrei de uma prática, né? Eu que sou da área de marketing, alguns anos atrás existia uma prática de compartilhar lista de clientes, né, entre as empresas. Então, uma empresa de um determinado setor compartilhava toda a base de clientes com outro setor e assim essa outra empresa fazia uma ligação falando, olha, você ganhou um curso, alguma coisa aqui, né, dessa empresa. Essa prática hoje ela pode ser entendida como algo não permitido? Hoje, muita gente fala, você não pode mais fazer isso por causa da LGPD, não faça isso por causa da LGPD, não mande esse dado para mim por causa da LGPD. Nós temos uma visão e uma atuação muito mais pró-negócio. Tá? A gente não valoriza as penalidades, a gente não valoriza aquilo que não pode ser feito. A gente sempre sugere para o empresário qual que é a melhor forma de fazer aquilo. Claro que muitas das vezes a gente vai sugerir que aquilo não seja feito. Mas é muito mais uma visão de possibilidades e, de acordo com a conformidade, dando segurança para a empresa, porque a lei traz hipóteses legais que a gente pode transferir informações. Legal. E se a gente cumprir essas hipóteses, a gente pode tratar e compartilhar os dados se a gente respeitar essa governança. Então, nosso papel é muito mais de levar hipóteses e soluções para a empresa tomar decisões mais seguras. Muito bom. Estou achando assim, o tema necessário, excelente para a gente abordar. E até porque um tempo atrás, eu lembro, alguns anos atrás, era muito comum a gente ouvir falar sobre a governança corporativa, né? Que era todo esse contexto onde a empresa se organizava com financeiro, trabalhista. Mas, pelo que eu estou percebendo, a LGPD e toda a parte de privacidade e proteção de dados veio para ficar, é indiscutível, e agora só faz parte dessa governança de dados. Eu achei o termo bem legal, ainda não tinha ouvido nesse formato. E o que você vê como futuro, Rafael? O que está chegando, né? Porque eu vejo que é um tema muito recente. Tem quanto tempo a LGPD que ela existe no Brasil? Ela foi promulgada em 2018, mas entrou em vigor mesmo em 2020. Então tem aí 5 anos. Vai fazer 5 anos agora, né, de vigência plena, com a autoridade constituída, com as penalidades podendo ser aplicadas. E realmente é um tema que eu não vejo como voltar atrás. Não é... a lei LGPD não pegou, não existe isso mais, porque hoje tudo é tratamento de informações pessoais, de pessoas que podem ser identificadas. E você perguntou sobre a questão do futuro, né? Eu vejo mais como presente que a inteligência artificial já tem um projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial no Brasil. E na Europa já foi promulgado, né, o ato lá de Constituição relacionado à regulação da inteligência artificial, que o Brasil, inclusive, mais uma vez, deve copiar bastante em relação ao termo. Mas o mais importante é que as tecnologias, geralmente, as várias formas de tecnologia, geralmente ela vem antes da legislação, né? Então, a gente já está falando em tecnologia quântica, então Sim. Tem muita coisa acontecendo que a regulação vai vir muito atrás. E as empresas já estão utilizando inteligência artificial, por exemplo, de uma forma indiscriminada, que tem a ver com privacidade, tem a ver com proteção de dados, tem a ver com compliance, tem a ver com todos os temas do direito, na verdade, porque inteligência artificial ela vai navegar dentro de uma empresa, junto com o colaborador, vai navegar junto com os sistemas, os processos.
Então, inclusive, no nosso projeto de lei, é bem provável que a IA, que a inteligência artificial, fique com a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como órgão ali fiscalizador e regulador do tema. Excelente abordagem, e é o que você falou, né? É uma realidade, já é o presente, não é nem mais tratar sobre o futuro. E uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Você acredita que os empresários hoje estão preparados para tudo isso que está acontecendo sobre inteligência artificial, direito, sobre a privacidade e proteção de dados? Ou qual seria a principal ação para as pessoas se prepararem melhor? Eu acredito que não, porque é muito difícil estar preparado para isso tudo, né? São muitos temas, muitos desafios, é uma chuva de regulações. Então, eu acho que o empresário deve contar com bons parceiros, bons profissionais ao seu lado, para que ele consiga navegar, fazer de fato aquilo que ele se propôs a fazer e tentar delegar alguns temas para equipes formadas e destinadas àquela especialidade específica. Eu acho que é a melhor forma hoje do empresário conseguir ter mais prosperidade. Eu ia até fazer aquela pergunta que eu fiz para o Marcílio, né? Citar 3 pontos para o empresário ficar mais atento à privacidade e proteção de dados, mas o que você falou reflete muito bem. Eu acredito que hoje não teria esses 3 pontos para a pessoa somente acompanhar, ficar atento à internet, que seria muito amplo ainda, muito subjetivo. Mas ter um bom parceiro, uma empresa, um escritório que possa auxiliar, é a melhor opção. Correto? Sem dúvida. Eu acredito que sim, e não só, né, na área de proteção de dados, a gente está falando aqui de tributário, muitos jurídicos, setor jurídico, né, dentro da empresa, ele conta com uma equipe grande por fora, porque ele não consegue dar conta de tudo. Reforça que a área tributária, né, Marcelo? Tem muitos desafios. Contadores da empresa nos acionam todos os dias, o próprio advogado dentro da empresa. Então, não é só internamente. Claro que a empresa pequena ela pode terceirizar totalmente o jurídico dela. Mas a empresa grande ela também precisa de vários escritórios até para tomar conta dos seus temas mais burocráticos. Né? Eu vejo que o representante interno da empresa na área jurídica ele vai dar aquele apoio próximo, mas ele muito mais intermedia a comunicação entre a empresa e os escritórios que dão esse apoio. Né? Por isso é importante ter especialistas, né? Por exemplo, como o escritório Camargo e Vieira, para dar essa orientação sobre a área que vocês têm domínio, mais especialidade. Faz sentido? Eu que não sou da área jurídica, né, ter essa visão, por exemplo, a empresa que tem a necessidade de ter uma orientação sobre LGPD ou específica sobre tributário, um advogado interno de uma empresa pode receber a orientação de vocês também. Sim, com certeza. E isso acontece na prática. A gente tem hoje os gestores jurídicos das empresas, eles são o nosso principal parceiro. Ele é que vai, no dia a dia, ajudando a gente ali a entender sobre a empresa, a gente ajuda ele a entender sobre os temas, porque ele é uma pessoa só às vezes e a gente tem várias especialidades. Então, realmente, é uma parceria, né, um contrato de ganha-ganha, que a gente consegue fornecer experiência de várias áreas e ele consegue nos trazer a realidade da empresa, o projeto, a estratégia, que muitas das vezes os escritórios não se preocupam e faz toda a diferença no final do dia. Excelente. Nos últimos minutos aqui eu dei uma aprofundada um pouco mais sobre privacidade e proteção de dados aqui com o Rafael. Mas, Marcílio, além dessas 2 áreas que eu citei inicialmente, né, que a gente já conversou, sobre tributário, sobre privacidade e proteção de dados, quais são as outras áreas que o escritório Camargo e Vieira atua e como que essas áreas colaboram com os clientes de vocês? Sim, hoje o Camargo e Vieira atende uma frente ampla de serviços para empresas de maneira geral, né? Então, além das 2 que a gente conversou, a gente tem um setor específico da área trabalhista, onde a gente atua de forma consultiva, preventiva e também com contencioso, né? Dentro de processos judiciais ali na defesa dos clientes. A gente tem também a área societária, fala muito sobre governança, compliance, reorganização societária de maneira geral. Né? Temos também a parte civil, onde a gente entra muito em desacordos comerciais, contratos, né? E consultoria de maneira ampla aí, com fornecedores, clientes e terceiros. São áreas que se complementam, né? Então, assim, nas entregas, elas são complementares. Uma precisa estar atrelada à outra, eu digo em termos de sinergia, para entregar um resultado conciso para o cliente. Né? Então não adianta uma área trabalhar de uma forma, como uma área, por exemplo, atuar de uma maneira mais reativa e a outra mais de maneira propositiva, e ali não ter umas informações condensadas para levar no cliente ao final do dia, porque ele precisa tomar decisão olhando para todos esses tipos essas áreas de assessoria dentro do escritório.
Excelente. E hoje, Rafael, a área que vocês mais costumam receber demanda no escritório e por que vocês recebem mais demanda nessa área? Comenta um pouco para a gente. Hoje, pelo momento, eu acredito que seja tributário. É a área que mais tem chamado a atenção dos empresários, até porque tem uma reforma, né, que foi já promulgada e a gente precisa dar para o empresário essa segurança não segurança, melhores caminhos, digamos assim, para se adequar às novas regras. Mas a gente tem muita também questão relacionada a contratos, consultoria relacionada a como deixar um contrato mais seguro para aquela relação jurídica com os nossos clientes e os seus parceiros e os seus próprios clientes, questões relacionadas ao dia a dia da empresa, Sim. de trabalhista, conduta de profissionais, questões relacionadas a atos societários, como o Marcelo falou mais cedo, relacionado à sociedade em si, né, conflitos empresariais, acordos de sócios, acordos de acionistas. Isso é muito comum, além, claro, da privacidade e proteção de dados, né, que está sempre sendo um tema trazido por nossos clientes. Excelente. E como a gente foi abordando vários pontos aqui, tanto das duas áreas que são as especialidades principais, né, de vocês, e toda essa área que o escritório atua hoje, eu fiquei curioso com 2 pontos, né? Quais são as formações de vocês? Eu queria saber mais também. Vocês comentaram nos bastidores que vocês fizeram algumas especialidades e aproveitando esses minutos finais aqui dessa conversa, eu gostaria de entender como que vocês construíram essa jornada até chegar aqui, né? Mas principalmente que vocês compartilhassem um pouco da formação de vocês inicial e um pouco dessa jornada inicial. Isso. Começar, Rafael? Bom, eu sou formado em Direito, né, pela universidade aqui em BH e fiz pós-graduação em Direito Empresarial na Milton Campus. E depois desse tempo atuando no direito empresarial, surgiu a oportunidade no mercado uma necessidade, na verdade, de a gente estar atento a uma nova regulação, que na época era a Lei Geral de Proteção de Dados. E no escritório, como no início era eu e o Marcílio, né, a gente estava sempre definindo as tarefas. Então, até é engraçado que na nossa escolha pela especialização, a gente tirou ele na sorte, mais ou menos, quem faria empresarial, quem faria tributário, porque a gente sabia que precisaria dessas duas especialidades dentro do escritório, porque o nosso propósito é atender empresas. Então, para atender empresas, nós necessariamente precisaríamos ter essas especialidades de direito empresarial, societário e tributário, que são os temas mais relevantes para o empresário, além das outras áreas de civil, trabalhista, né, que a gente também tem no escritório, e outras áreas do direito. Então, quando surgiu a oportunidade da legislação de proteção de dados, mais uma vez eu me dispus a ficar mais dedicado a esse tema, já que os nossos clientes precisariam disso. Então, o escritório precisaria também ir atualizando as suas qualificações para atender os clientes. Então, eu fiquei com essa parte. Desde então, é o tema que eu me especializei, tenho algumas certificações internacionais e, através delas, me deu essa oportunidade de conhecer bastante sobre o tema e, mais do que isso, ter essa experiência no dia a dia com os clientes. A gente atende desde pequena empresa até multinacionais, o que nos dá essa experiência aí de até ter cada vez mais opiniões legais, mais seguras e de acordo com a jurisprudência, né, mundial relacionada ao tema. Muito legal. Então, Marcílio, além de toda a dedicação, tem a ver a sorte também do que vocês foram construindo aí nessa jornada, né? Sim. Nessa decisão, vocês dividiram a área de atuação, mas pelo que eu vi, totalmente áreas complementares. Exatamente. O nosso foco sempre foi o atendimento empresarial e a parte tributária ficou comigo desde lá do início. Então, comecei ali as especializações, né? Pós-graduação, fiz 2 pós-graduações, uma em Direito Tributário, uma em Gestão Fiscal. A partir dali, continuamos atuando forte nessas 2 áreas. Me especializei um pouco mais, entrei para um mestrado de Contabilidade e Administração, para me dar mais uma carga ali de complementaridade de áreas, né? Essa parte mais de contabilidade junto com o direito tributário. E a partir dali, isso nos permitiu atender as empresas de maneira mais ampla, né? De uma maneira mais estratégica dentro da área do direito tributário. Então, a gente tem uma parte forte de consultoria na área do direito tributário, atrelada com o contencioso. Então, nos permite atender na área de planejamento tributário, na área de contencioso propriamente dito, execuções fiscais, defesa de contribuinte,
tanto em âmbito administrativo quanto em âmbito judicial. Nos permitiu também atuar fortemente em diagnóstico fiscal, né, de maneira geral, com as empresas, e agora, principalmente, montando pautas de atendimento da reforma tributária, onde a gente desenvolveu um escopo próprio para atendimento e implementação da reforma tributária nas empresas, que vai desde a área estratégica até a parte operacional. Então, a gente consegue hoje montar um projeto personalizado para as empresas, para dar início, para dar o pontapé inicial e o kickoff nesse projeto de implementação da reforma tributária, que vai desde simulações, passando por precificação, entra também na recuperação de saldo credor, porque é muito importante a gente entender nesse projeto da reforma que nessa mudança para os novos tributos há necessidade de recuperar aquele saldo, aquele crédito que ficou dos tributos antigos, porque nessa mudança só vai ser possível recuperar esses tributos que vão ficar para trás por causa dos antigos impostos, com eles escriturados. Então, a gente faz esse levantamento para aproveitar nessa engrenagem de alteração durante o período de transição, né? Então, hoje, com um time, com essa especialização, hoje também com essa parte contábil, como eu mencionei, e com o nosso time composto por advogados e contadores, a gente consegue atender de maneira bem ampla e bem completa, principalmente nesse momento de incerteza que é a reforma tributária. Excelente. E, Rafael, um ponto importante, né? A gente falou sobre várias áreas de atuação, serviços que vocês prestam, especialidades que vocês têm, mas quais são os principais segmentos que vocês atuam hoje, né? Indústria, serviço, o que vocês poderiam citar aqui que as pessoas podem conectar e falar, opa, eu preciso dessa solução também? É legal, a gente tem várias atuações de diversos segmentos, mas eu acredito que alguns têm uma relevância maior em relação à experiência, em relação ao número de clientes, que são prestadores de serviços, agências de comunicação, por exemplo, a gente tem muita experiência no setor, empresas relacionadas à saúde, também a gente tem vários clientes, e também a indústria, né? Indústria alimentícia, indústria têxtil, então a gente tem ali vários clientes, além de construtoras, né? Empresas relacionadas à construção civil, e também empresas de tecnologia. Então, a gente tem vários tipos de negócio, né, de segmento dentro do escritório. Eu mencionei aqui alguns dos maiores números de clientes que a gente tem. Muito bom. Pelo que eu estou vendo aqui, então, que vocês compartilharam, são alguns segmentos e essa especialidade varia muito de área por área. Então, quando um escritório, aliás, quando uma empresa de comunicação precisa de um serviço jurídico e ela já tem uma empresa que atua com outras empresas de comunicação, isso facilita, né? Eu acredito que é mais viável para uma empresa contratar um escritório de advocacia que tem essa experiência do que ela contratar um escritório que nunca atuou naquele segmento. Isso influencia? Sim, fortemente, porque o setor no Brasil, como eu disse mais cedo, é muito regulado. Existem várias regulações destinadas a um setor específico. Então, quanto mais a gente atua para esse segmento, a gente consegue entender ali as nuances do próprio setor. Né? Na área da saúde, por exemplo, a gente tem diversas regulações próprias da ANS, né? Resoluções, portarias, então isso tudo nos exige mais conhecimento e, com certeza, na assertividade da resposta ao cliente. Muito bom. E, Marcílio, para a gente começar a concluir essa conversa que está muito boa, eu percebi que vocês hoje já têm uma linha de divulgação bem elaborada, bem estruturada, né? Tem o site, as redes sociais que vocês publicam conteúdo, a newsletter. Mas além disso, né? Como que foi lá no início, quando vocês começaram a divulgar o escritório? Eu fiquei sabendo de uma história que não começou do jeito que vocês estão hoje, né? Todo empresário, todo empreendedor passa pelos desafios de começar. Teve alguma curiosidade de como vocês iniciaram o escritório de vocês? De fato, há uma curiosidade nesse ponto, Leandro. Assim, a gente começou da forma mais, vamos dizer assim, mais rústica, mais raiz possível na divulgação dos nossos trabalhos, né? Lá no início, a gente sabia muito bem o que a gente queria, mas a gente tinha que encontrar ainda caminhos para chegar no ponto alto do que a gente imaginava para o escritório no futuro. Então, nós fizemos desde entregas de cartãozinho físico, ia muito para evento, né, Rafael? A gente participava de vários eventos, a gente sempre procurou estar no meio
dos clientes onde a gente gostaria que a informação chegasse, né? Então a gente passou por isso sim, de entregar os cartõezinhos. Hoje não tem mais cartão, né? Hoje são QR Codes. Tem, mas é digital, né? Tem, mas é totalmente digital. Exatamente. Então, assim, mudou muito de lá para cá, né? A gente está falando de 10 anos e como as coisas mudam em 10 anos, né? Então, essa história do início nos fortaleceu muito na busca por melhorar, na troca de informações e na forma de mostrar o escritório, né? Aí a gente foi passando por várias consultorias, setores de marketing, que hoje nos atende muito bem. Hoje a gente consegue chegar e ter uma comunicação muito melhor do que lá no início com o nosso pequeno cartãozinho físico. É isso aí. Eu fiz essa pergunta exatamente para compartilhar essa história, né, com os empreendedores, empresários que estão acompanhando esse episódio. Por quê? A maioria das pessoas que vê o Camargo e Vieira hoje não imaginam que vocês passaram e começaram, né, o início da jornada, como foi desafiador também, e são desafios que hoje colaboram para colaborar com outras empresas, com outros empresários. Eu queria que vocês deixassem 2 dicas ou 2 mensagens aí para o público que está acompanhando vocês, de persistência, de motivação mesmo, do que vocês veem que é importante para a pessoa permanecer dentro desses 10 anos que vocês já atuam no mercado como empresários e empreendedores também. Marcílio? Vamos lá, a mensagem que a gente pode deixar, eu acho que é o seguinte, a gente tem que sempre buscar a parte boa de tudo, né? Então, assim, onde tem muita regulação, onde a gente tem complexidade, por várias vezes a gente consegue extrair pontos positivos daquilo, seja para melhoria de processo interno, seja até para mapear aquilo que antes nunca foi uma preocupação para a empresa, né? Então, empreendedores hoje, eles precisam, de fato, de uma boa consultoria, uma assessoria jurídica, certamente, né? Principalmente ali no início das suas atividades e quando ganha uma tração para chegar no seu ponto alto, mas é sempre observar que, ainda que a gente esteja vivendo em uma alta regulação, a gente ainda tem muita oportunidade para fazer acontecer aqui mesmo no Brasil. Excelente. Eu gosto dessa frase, fazer acontecer, que é uma decisão, né? O Play está bem ligado nessa visão mesmo. Rafael, qual que é a sua mensagem para o público também dentro da sua experiência? Eu acho legal isso que o Marcelo falou em relação ao Brasil. A gente costuma criticar bastante a regulação, o ambiente hostil, e é verdade, mas o empreendedor, ele nitidamente, ele tem essa vontade de fazer diferente, de entregar um serviço melhor ou um produto melhor. Então, a nossa experiência tem aí trazido para a gente essa reflexão, né? O Marcelo contou algumas histórias do início e a gente percebe que com paciência, resiliência, com força de vontade, a gente consegue fazer a diferença. Sempre, claro, buscando conhecimento, estudando, nunca deixando de fazer bem feito tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Né? Os diferenciais do escritório também, a gente tem muito esse propósito de entregar valor para o nosso cliente, sempre com muita qualidade. Né? Um dos nossos princípios. Então, fazer bem feito, ter paciência, ter resiliência e muita coragem também, porque sem coragem a gente não consegue ali entregar e construir um negócio, seja qualquer que seja ele. É isso aí. Eu acredito que com o parceiro certo, com a empresa certa como parceiro, faz toda a diferença, né? Porque uma orientação, um conselho ali pode fazer toda a diferença para o futuro, para as contas e até para a realidade que a empresa vive, né? Um conselho errado pode prejudicar, mas uma assessoria bem feita, bem elaborada, pode colaborar muito com uma empresa. E antes da gente seguir para o próximo ponto aqui, que eu vou trazer algumas perguntas do público, eu queria também reforçar que o site de vocês, para a pessoa acompanhar as redes sociais de vocês, qual que é o site novamente? Marcílio? É www.camargovieira.adv.br. Esse é o site que o pessoal pode entrar. Lá vai ter o nosso blog, vai ter as nossas áreas de atuação. Nós temos uma aba de treinamentos também muito interessante. Né? E as nossas soluções estão ali com as suas breves descrições. Legal, ou seja, se a pessoa também pesquisar no Google, escritório Camargo e Vieira, ela vai localizar o site e a partir disso localiza as redes sociais e todo o conteúdo que vocês compartilham. Muito bom. Vamos lá, primeira pergunta do público aqui. O que muda para as empresas com a reforma tributária e como elas devem se preparar? Acredito que para você, Marcílio. Excelente pergunta. Essa é a pergunta do momento, né? A pergunta de $1 milhão. Hoje a reforma tributária ela muda completamente a nossa forma de pensar a tributação sobre o consumo. Então, assim, o que é a tributação sobre o consumo? A gente tem que entender que é o que não é sobre a renda. A gente não está falando sobre imposto de renda, não está falando sobre contribuição social. É uma parcela dos tributos que existe hoje, estão sendo alteradas, né, por novos tributos. O que muda principalmente é a nossa forma de pensar
a nossa precificação, o nosso planejamento tributário. Por quê? Hoje a gente tem tributos, por incrível que pareça, eles são calculados por dentro e distorcem muito o preço das coisas. Então, por exemplo, se a gente tem um ICMS hoje de 18% sobre 100, ele não é 118, ele é 121 e um pouco. Então, isso muda muito. Os tributos que estão vindo, eles vão trazer, de fato, uma simplicidade, porque eles vão ser totalmente calculados por fora. Né? Então, os 18, nesse caso, nesse exemplo, seria 118. Né? Mas, o que muda? Muda a forma que a empresa vai se planejar para precificar os seus produtos ou os seus serviços, muda a forma que ela vai contratar, tanto dos tomadores quanto dos seus fornecedores, porque ela vai ter que olhar muito mais para a parte de crédito ao invés do débito. O que significa isso? Ela vai ter que olhar muito mais o que entra na sua empresa do que propriamente ela vai pagar por fora. Então, só para trazer mais informações sobre isso, a gente vai ter o CBS e o IBS, que são os novos tributos, né? E vão ser extintos o PIS, COFINS, ICMS, o ISS e o IPI também, muito embora ele não vai ser exatamente extinto, ele vai ser reduzido a zero, ele vai sair de cena e vai ficar com uma parcela muito pequena de incidência dentro do sistema. Né? Mas as empresas têm que se preparar o quanto antes, elas têm que fazer as simulações, porque a gente já vai entrar num período de transição. E nesse período de transição, a partir do ano que vem, inclusive os testes com os novos documentos eletrônicos já começam esse ano. Então, isso é importante, né? Ou seja, importante. já tem um prazo aí bem específico. Já é interessante já ter começado, né? Então, assim, é muito importante as empresas entenderem que não é só o sistema que elas utilizam que vai mudar e está tudo bem. Não. Toda a forma de planejamento e, como eu disse, principalmente precificação, vai ser alterada. Então, a gente tem que tratar disso. Como que se faz isso na prática? Na prática, com a equipe contratada, com a consultoria contratada, enfim, quem for a pessoa que for lidar com esse projeto da reforma tributária dentro da organização, ela tem que começar com um projeto que início, meio e fim. Por quê? Não é só a área tributária que atua nessa frente. A área comercial de quem vai contratar, ela vai ter que prestar atenção nisso justamente para poder precificar melhor ali e fechar os contratos. Né? O jurídico também, com certeza, para poder fazer todas essas análises. Né? E também a alta gestão, na hora que ela for pensar em expansão de atividades, expansão de segmentos e tudo, ela também vai ter que pensar, porque existem as alíquotas, que são as alíquotas padrões, mas existem alíquotas reduzidas em 60%, em 40%, enfim. Existem também os regimes específicos, né? Então, o pessoal de imóveis também do setor imobiliário vão ter alterações bem relevantes. A locação que antes, por exemplo, não era tributada, passa a ser. Então, assim, muda bastante coisa e quanto antes se preparar, melhor. Olha, isso é um assunto que só essa abordagem já daria mais um episódio, né? Que Sim, eu já começo a imaginar É. as formas que vocês, é claro, devem atuar também sobre criação de holdings, Sim. Como que a pessoa pode se proteger e como ela pode se organizar, que são dois pontos bem importantes, né? Sim, isso aí realmente, Leandro, a gente poderia tirar um dia inteiro para falar sobre isso. Inclusive, a questão da holding patrimonial, que é muito trazida e muito fomentada hoje em dia, ela vai passar por alterações super relevantes diante da reforma tributária. Todo o planejamento que foi criado dentro de uma organização societária, seja de proteção patrimonial ou seja intragrupo, que é aquela participação que coordena outras empresas do grupo, vai ser alterada de maneira drástica. Um pequeno exemplo, por exemplo, é a alocação de imóveis, que antes ela tinha uma tributação muito específica para o setor de imóveis. Né? E agora, com a reforma tributária, ela vai de fato passar por uma tributação mais alta, mas que há formas de se mitigar isso dentro dessa nova sistemática de tomada de crédito da reforma tributária. Fato é que todos os empresários e todos aqueles, inclusive, que estão inseridos dentro de uma empresa, seja ela familiar, seja dentro de uma holding de proteção patrimonial, ou seja um grupo de empresas, elas vão ter que repensar o negócio e minimamente ali realizar as suas simulações e tal para escolher o melhor cenário para continuar ali de maneira saudável e sustentável ao longo do tempo. Excelente. E só esse trecho, esse corte já serve para alguns empresários, alguns proprietários de imóveis ficar bem atento. Sim. A essa mudança que vai acontecer. A gente vai tratar ainda mais desse assunto, eu acredito que a gente vai ter mais oportunidade para a gente abordar esse tema no detalhe. Vou trazer uma pergunta agora para o Rafael, e essa é uma pergunta que a gente já falou um pouco aqui sobre isso. A LGPD veio para complicar a vida das pessoas ou para proteger de verdade os dados dessas pessoas? Ela pode ter vindo, né, para alguns empresários complicar, né, o dia a dia deles em relação a ter que se preocupar mais uma vez com uma lei, com mais ajustes de processos, mais consultorias, mais contratações, mais investimento. Mas,
para o cidadão também ela trouxe uma segurança, ela trouxe uma proteção maior em relação às informações, como essas informações estão sendo tratadas pelas empresas, como elas são compartilhadas, quais são seus direitos relacionados ao tratamento de dado pessoal. E as empresas elas podem aproveitar dessa necessidade de regulamentação para entregar o melhor trabalho, o melhor serviço ali para o seu consumidor final, seja no produto, seja no serviço. Eu acho que faz toda a diferença quando uma empresa busca estar em conformidade e, ao mesmo tempo, ter uma experiência melhor para o seu cliente, para o seu colaborador, né, para o consumidor. E isso passa pelo cumprimento da legislação. Tem várias formas de estar em conformidade, criativas e também fáceis de adaptação para o próprio usuário. E isso a gente consegue entregar de uma forma que seja mais leve, mais suave ali para o empresário no dia a dia. Sim, isso é bem legal o que você falou, né? Até durante o episódio, que é enxergar o copo meio cheio. Né? Não enxergar somente o desafio, mas gerar um benefício para o cliente também, uma comodidade, não ser incomodado, que acaba gerando esse resultado. Muito bom. Marcílio, recuperação de crédito tributário sempre costuma vir com muitas promessas, às vezes até ilusórias. Existe alguma forma de gerar a recuperação de crédito de forma satisfatória para a empresa e, é claro, segura? Excelente pergunta, Leandro, e é um tema que tem que ser tratado. Existe a possibilidade de recuperar créditos de maneira segura, isso é plenamente viável, isso é um sistema previsto na legislação e nas instruções normativas, seja ela da Receita Federal, seja ela das receitas estaduais ou municipais. Então, é um direito do contribuinte, a partir do momento que ele paga um tributo, seja indevido ou maior, ele ter essa recuperação. Hoje, o que acontece é que, às vezes, essas promessas ilusórias de recuperação de crédito, elas partem muito de interpretações distorcidas da legislação ou até de decisões judiciais, justamente para trazer, de fato, uma possibilidade de recuperação, né, e ali gerar um ganho financeiro, né, uma receita para quem está prestando esse serviço, porém, ela pode colocar a empresa em risco. Então, assim, o que a gente fala é o seguinte, procurando uma consultoria séria, uma assessoria jurídica que tenha experiência e que já esteja há muitos anos no mercado, esse serviço pode ser feito, sim, de maneira segura, seja observando a legislação ou as próprias decisões dos nossos tribunais. Excelente. Rafael, dentro do contexto que você apresentou sobre LGPD e a gente falou um pouco sobre inteligência artificial, quais são as principais ações que você vê hoje, na atualidade, para empresas se adequar à parte jurídica, inteligência artificial e privacidade de dados? Eu acho que a empresa precisa começar a enxergar a governança de dados, que passa por todos esses temas, como uma obrigatoriedade. Ela precisa ter, dentro da sua própria organização, uma área destinada a fazer essa gestão de políticas, gestão de processos, treinamentos e também sobre essas novas tecnologias, né, novas possibilidades de tratamento de dados e também como navegar nesse ambiente. É fundamental a gente ter essa observância das legislações e, mais do que isso, saber como que a legislação vai se aplicar na prática àquilo que a empresa faz, porque cada empresa tem uma realidade diferente. Então, a gente tem que ser ali, quando eu falo ser criativo, é criar uma condição de adequação que a empresa tenha menos impacto possível. E aí sim, através desta área, desses profissionais que ela, a meu ver, deve, né, contratar e deve se preocupar, eles vão certamente poder ajudá-la aí nesse processo de conformidade. Muito bom. Marcílio, para a gente finalizar as perguntas do público aqui, uma pergunta ampla, mas eu acredito que necessária, que muita gente ainda desconfia do sistema jurídico no Brasil. Existe segurança jurídica no Brasil? Uma pergunta para vocês, na verdade, né? Como é a visão de vocês? Que pergunta, né? Essa é a pergunta bem difícil de lidar com ela, justamente porque há uma descredibilidade, né, das pessoas, dos cidadãos de maneira geral e na área que eu atuo, na área tributária principalmente, em virtude do que a gente vê que o Brasil, os tribunais, a administração pública de maneira geral, nos traz de volta, né? Eu acredito que a gente vive uma insegurança jurídica hoje no Brasil, principalmente pelo fato dos nossos tribunais superiores terem uma carga política em cima das decisões que são tomadas lá, né? Então, por este motivo, por ter essa insegurança jurídica, a gente fala lá no escritório, a gente trata isso, a gente vive isso na nossa rotina, que é
preferível e é muito aconselhável que a gente atue de maneira preventiva e consultiva para evitar uma demanda judicial, para evitar um processo, uma discussão que vai se perpetuar por anos dentro do judiciário, que a gente sabe, como eu acabei de dizer, não tem ali um respaldo seguro, umas decisões com segurança jurídica, uma carga de segurança jurídica nelas, né? Então, assim, a nossa proposição é atuar de maneira preventiva justamente para evitar isso e dar tranquilidade para o empresário poder fazer a atividade dele sabendo que ele está em compliance, sabendo que ele está seguindo as regras e evitando o máximo possível ir para as vias judiciais. Mas, claro, não havendo saída, também contar com assessoria para discutir isso e tentar levar a verdade daquele caso e tentar buscar o direito, né, do nosso cliente, nós vamos fazer também. Excelente. Sua visão, Rafael, compartilha com a gente. Eu concordo com o Marcílio, a gente não tem hoje no Brasil segurança jurídica e passa por esses desafios de ter parceiros e ter uma consultoria que de fato vai conseguir, talvez tentar no mínimo, né, ali ter uma orientação consultiva para que a empresa não precise, né, chegar até o Poder Judiciário. Isso é realmente difícil, às vezes tem essa necessidade. E até quando a gente precisa atuar no Poder Judiciário, a gente também conta com profissionais que têm esse relacionamento, que no Brasil é muito importante, né, em relação à forma de levar o processo, a forma de explicar, a técnica para colocar aquilo para melhor entendimento dos juízes e dos julgadores. E aí sim, despachando com os juízes, conversando com eles, é muito comum a gente fazer isso para levar, de fato, esse conhecimento e a realidade do nosso cliente para que o juiz entenda o caso e também possa ali fazer, né, às vezes, a decisão mais justa. Excelente. E agora uma pergunta não somente para os advogados, né, Marcílio e Rafael, mas para os empresários, Marcílio e Rafael. Qual que foi o maior erro de vocês que virou um acerto nessa jornada como empreendedores? Rafael, essa é com você. Bom, eu acho que a gente teve muitos erros durante a nossa jornada. Muitos gastos desnecessários, talvez, que depois a gente percebeu que foi um acerto. Não um acerto de ter perdido dinheiro. Porque a gente, às vezes, contrata muito prestador de serviço, por inexperiência, a gente acaba tomando decisões que não nos ajudaram naquela época, mas nos fizeram mais experientes, né? Entender melhor daquele tipo de trabalho. Então, eu acho que são incontáveis as decisões erradas que nós tomamos como empresários, mas isso certamente ajudou a gente a chegar em 10 anos como empresa mais madura, né? Nós dois somos mais maduros, a gente tem uma relação muito sólida. Então, acho que a gente ter escolhido um ao outro, né, para essa sociedade, eu acho que foi muito interessante. Eu sou muito agradecido pelo Marcílio ser meu sócio e ter essas habilidades que ele tem, que realmente ele tem várias habilidades que me completam e eu não teria, né, eu não tenho essas habilidades dele. Então, realmente é uma oportunidade, é uma gratidão muito grande por ele, né, e por a gente ter conseguido errar muitas vezes e ele ter tido a paciência dos Erramos erros, juntos, né? E a gente teve essa paciência de superar os erros, né, de esperar, passar, fazer acontecer e levantar a cabeça e continuar de novo. Sim. Então, acho que isso... Não consigo enumerar 1 ou 2, 3 erros, né? Foram vários, de fato, mas que todos eles nos fizeram uma experiência para chegar até aqui. Eu acho que a gente fala dos erros, né? Mas, assim, todos os erros, eles ficam menores quando a gente olha para o nosso maior acerto, que foi a gente ter tido a sociedade com essas habilidades complementares, né? Então, assim, se complementando e se entendendo ao longo do tempo, enquanto sócios, a gente foi conseguindo construir e esses erros eles acabam sendo mitigados pela nossa forte relação, né? A gente tem a nossa amizade e a gente tem os nossos momentos de sentar e conversar sobre o negócio, né? E isso funciona muito bem. Então não existe aquele erro, você errou, você... Não, as nossas decisões são tomadas em conjunto e a gente tem essa hombridade de assumi-las quando são erradas e também quando a gente acerta, a gente quer comemorar, né? Então, foram inúmeros realmente desde o início, mas é o que a gente sempre fala, a gente tem muito forte entre a gente. É mais fácil a gente virar e fazer uma manobra com um barco de pesca do que com um Titanic, né? Com um navio muito grande. Então, assim, essas decisões, elas realmente são necessárias para a gente amadurecer, crescer enquanto empresários, para lá na frente, quando a gente já tiver
com o navio para ser pilotado, para ser tratado ali, a gente já tenha deixado uma parcela de erro para trás e ali a gente pensar em novos desafios. Muito legal. E são esses desafios, né, do passado que foram construindo os 10 anos de Camargo e Vieira, né, do que vocês estão vivendo hoje. E aproveitando esse tema dos 10 anos, comenta aqui pra gente qual que é a diferença do advogado solucionador de problemas e pro advogado que é um parceiro, um escritório como vocês. Aproveita e cita o nome Camargo e Vieira que vai ficar bom. Muito bom, Leandro. O Camargo e Vieira hoje, né, ele se posiciona como um parceiro de negócios justamente porque carrega a diferença, né, forte que existe entre solucionadores de problema e parceiros de negócio. O que significa isso? O solucionador de problemas, ele vai ser muito mais reativo, ele vai receber uma demanda e vai tratá-la. O parceiro de negócios, ele é mais propositivo. Então, mediante agendas específicas e comitês elaborados para tratar também de negócios e não somente das soluções jurídicas, a gente consegue se destacar enquanto parceiro de negócios. Então, Camargo e Vieira hoje, isso não é nenhuma visão nossa propriamente dita, é mais do cliente, porque a gente não toma as decisões e nem nos insere no mercado, nem nos posicionamos no mercado mediante o que a gente acha, o que a gente pensa, e sim sobre o que os nossos clientes pensam de nós. Então, com as informações trazidas por ele e sabendo dessa vantagem, desse diferencial nosso de ter essa agenda propositiva, a gente consegue se enquadrar hoje como parceiro de negócio. E essa Muito parceria bom. acho que passa também pela nossa forma de atender o cliente. Então, assim, eu acho que o atendimento ao cliente do escritório Camargo e Vieira é um atendimento. A gente busca ser um escritório diferenciado neste segmento. Então, a gente atende, de fato, de uma forma pessoal, quase, com o cliente, né? Às vezes até literalmente, porque estamos em grupos de WhatsApp, a gente está em contato direto com o telefone dos clientes, eles têm a abertura de falar com a gente praticamente 24 horas por dia. E a gente está sempre disponível, de fato, a ajudar o cliente a crescer e também a solucionar suas dores ali em tempo real. Excelente essa abordagem. E eu vejo, assim, totalmente na prática, como vocês se complementam, né? Tanto como especialistas em áreas de atuação, quanto também de sócios. E a gente percebe essa sintonia mesmo, essa conexão de resolver um problema. E esse é um ponto até para a gente concluir, né, esse episódio, que a gente já está um pouco mais avançado aqui e é muito assunto bom e necessário para a gente abordar, porém, nosso tempo é um pouco mais limitado. Eu queria deixar uma última pergunta para vocês. Qual é a principal diferença entre uma empresa, um escritório de advocacia que simplesmente atua em casos para um escritório como Camargo e Vieira que transforma empresas e é um parceiro? Eu vejo muito, Leandro, sobre essa situação, a diferença está na abordagem, né? A diferença está em pensar o negócio. O que acontece hoje com uma ampla gama das consultorias? A gente tem aquela máxima de que você balança uma árvore e cai 10 advogados. Não é uma mentira, não. Isso é uma verdade. Com a abertura de diversas escolas do direito, faculdades, universidades, muitos se formam advogados. Porém, a consultoria estratégica, o que a gente se propõe a entregar para os nossos clientes, ela vai um pouco além, né? Na verdade, ela vai muito além. Porque a gente começa a pensar o negócio e estudar os negócios, principalmente os segmentos que nós estamos inseridos. Hoje nós estamos inseridos principalmente no segmento de serviço, saúde, indústria, construção. Então, esses segmentos que nos é peculiar, lógico, os outros que ainda não sejam os principais, mas que nós estamos atuando, nós não entendemos só aquela demanda que nos é trazida. A gente tenta entender o negócio, aquele segmento, aquele setor. A partir de entendendo, com esse entendimento mais amplo, a gente consegue até olhar para a concorrência dos nossos clientes, olhar como que eles estão sendo atendidos e levar esse diferencial para eles em termos de estratégia. Isso é mais raro de se encontrar no mercado, né? Isso é uma dificuldade. E assim, isso é construído também ao longo do tempo. Lá no início, nós não atuávamos como nós atuamos hoje. Foi uma maturidade, uma experiência trazida ao longo do ano e, claro, um alinhamento muito grande entre eu e o Rafael de sabermos que nós vamos atuar assim, né? Porque existem formas de rentabilizar diversas. Você não precisa atender dessa forma para ser um sucesso dentro de uma advocacia. Existem vários atendimentos de massa que tem ali também a sua parcela de mercado e é isso mesmo, e funciona bem também. Porém, o nosso alinhamento lá no início, desde o início, foi esse tipo de atendimento e, claro,
se aperfeiçoando e criando uma maturidade para isso, hoje a gente consegue prestar esse serviço de uma maneira satisfatória e reconhecida dentro do mercado. Muito bom. E eu percebo, Rafael, que vai além então só do jurídico, né? Vocês têm essa visão mais ampla de mercado que acaba colaborando totalmente para o jurídico. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. A gente, como o Marcílio disse, em relação a atendimento e também a propósito do escritório Camargo e Vieira, isso é fundamental na nossa cultura. Então a gente tem essa disponibilidade de atendimento, porque é do nosso propósito querer levar valor para o nosso cliente. A gente não quer ser só mais um advogado, só mais um escritório. Então a gente passa isso para toda a nossa equipe, que é importante preocupar com o cliente, preocupar com a pessoa que está sendo atendida, com o sócio da empresa, com os colaboradores do nosso cliente, porque muitas das vezes eles são até num momento difícil, né, que a gente não está percebendo isso. Então saber lidar com pessoas e valorizar aquilo que aquela pessoa está fazendo é super importante para esse entendimento, para esse alinhamento, e no final do dia vai estar entregando o melhor serviço para ele. Muito legal. E não é falando só o muito legal da afirmação, né, simples, mas eu acredito muito nesse propósito, né, que vai além somente de uma prestação de serviço, mas que realmente transforma a vida de pessoas e, é claro, também transforma as empresas que essas pessoas estão envolvidas, tanto dos colaboradores, proprietários e até, claro, dos clientes no final. Então, parabéns pela história que vocês estão construindo, parabéns pelos 10 anos de Camargo e Vieira. Já completou 10 anos ou vai completar agora esse ano? Oficialmente já completamos, agora em março, nós fizemos de CNPJ aberto, né? Foram 10 anos, muito embora a gente tenha começado um ano antes. Então, quando nós decidimos empreender, a gente saiu do escritório que a gente estava e já começamos a fazer um atendimento, mas nós, de fato, constituímos a sociedade em 2015, que então a gente fez aí agora em março, esses 10 anos oficialmente. É isso aí. Então, obrigado pela participação aqui no Play Podcast, foi muito bom receber vocês, compartilhar todo esse conhecimento que vocês trouxeram para a gente, para o nosso público, e eu quero deixar um espaço aqui também para o Marcílio e o Rafael na sequência, deixar um recado para o público e fazer o convite para eles seguirem vocês, conhecer mais sobre o trabalho do Camargo e Vieira, do escritório, e, é claro, acompanhar vocês na rede social, porque esse conteúdo não acaba aqui, continua nas redes sociais. Maravilha. Leandro, muito obrigado pela oportunidade. O papo foi sensacional. E, pessoal, podem nos seguir nas redes sociais, né, o escritório Camargo e Vieira. Se jogar no Google, já vai nos encontrar, tanto a nossa página principal quanto o nosso blog. LinkedIn também, meu LinkedIn pessoal, Marcílio Vieira, pode me seguir, tem muito conteúdo lá relacionado a direito tributário e empreendedorismo de maneira geral. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Leandro, muito obrigado e espero ter mais oportunidades para a gente ter mais conversas interessantes e super proveitosas como essa. Excelente, Marcílio. Rafael. Obrigado, Leandro, mais uma vez. A gente tem no nosso blog com os conteúdos relacionados a direito de privacidade, proteção de dados pessoais, também inteligência artificial. A gente tem cada vez mais abordado esses temas, tanto no nosso blog, no nosso site, e também no meu LinkedIn pessoal, que é Rafael Camargo. E a gente está sempre disponível a atender os clientes, também eventuais dúvidas que qualquer pessoa tiver, a gente também faz questão de atender e tentar ajudar as pessoas aí a ter uma segurança maior nesse país tão difícil de empreender. É isso aí. E para você que está acompanhando esse episódio até aqui, seja pelo YouTube ou pelas plataformas de áudio, eu já deixo a dica para você seguir a gente lá no Instagram, @play.pdc, de podcast. Lá você vai encontrar os melhores momentos dessa conversa em cortes para você compartilhar com seus amigos, com pessoas da sua empresa. E é claro, né? Tem várias dicas aqui para você colocar em prática na sua empresa, que você já aprendeu um pouquinho aqui, mas é claro que eu recomendo você entrar em contato com os especialistas, com quem domina esse assunto na realidade, como o escritório Camargo e Vieira. Então, entre em contato com eles nas redes sociais, que a gente vai deixar marcado lá nos melhores momentos lá no nosso Instagram, tá bom? Muito obrigado, Rafael e Marcílio, pela participação. E para você que nos acompanhou, até o próximo Play Podcast. Um abraço e até breve.